Olá aí, aqui é o Edgar Sheuki e hoje eu quero falar sobre as quatro principais despesas do seu orçamento. Já deve saber que é importante criar um orçamento. O orçamento é simplesmente um plano financeiro, é um plano sobre como é que você irá gastar o seu dinheiro. É um plano que você estabelece para definir e determinar para onde é que irá o seu dinheiro. Já deve saber que cada centavo que sai do seu bolso deve ter uma missão. Cada centavo que sai do seu bolso deve ter um propósito. O dinheiro que entra no seu bolso não deve desaparecer pelo vento, como se fosse soprado pelo vento e você não sabe para onde foi. Todo centavo, toda 500, toda nota e toda moeda que você tira do seu bolso é fundamental que tenha uma missão. Entretanto, neste vídeo, eu quero partilhar consigo que dentro do seu orçamento existem quatro áreas que são responsáveis por grande parte do seu dinheiro. Possivelmente 50% do seu dinheiro ou mais irá para essas áreas. A primeira área que eu queria cobrir, que eu queria falar, é sobre a alimentação. A alimentação, naturalmente, isso pode perceber que é algo prioritário. Se você não comer, não poderá viver. Então é fundamental, praticamente, que você gaste dinheiro para se alimentar. Aqui, quando falamos de alimentação, estamos a falar do seu rancho. O seu rancho mensal. Quanto dinheiro você tira para poder se alimentar, para poder cobrir as despesas de alimentação de todo o mês, sem faltar nada. Isso quer dizer que você poderá se alimentar de forma adequada e não passar fome. Então, uma das principais despesas no seu orçamento é a alimentação. É por isso que é fundamental que você saiba quanto é que gasta mensalmente para comer. Quanto é que você gasta mensalmente? Quanto dinheiro vai? Quanto dinheiro sai? Ou qual é a percentagem? Você poderá fazer isso em termos de percentagens ou até em termos mesmo em numerário. Quanto dinheiro vai para a alimentação? Quanto é que gasta para comer? A segunda parte que tira dinheiro do seu bolso são aquilo que nós chamamos de utilidades. Utilidades são questões como água, luz, a renda de casa. Então, todos esses pagamentos essenciais para o nosso dia a dia. Então, para o que nós vivemos, você sabe que tem que pagar energia, tem que comprar Credilec. Será que você sabe quanto é que gasta para Credilec? Será que você sabe quanto é que gasta para energia, a sua energia mensalmente? Qual é a sua fatura de água mensal? Quanto é que você gasta para a internet? Quanto é que você gasta para o telefone? Para as suas recargas mensais. É importante que você saiba, que você tenha isso em mente. Qual é o valor da sua renda? Qual é o valor do seu aluguer, do aluguer da sua casa mensal? Então, essas são utilidades. Então, grande parte do dinheiro, naturalmente, vai para utilidades, vai para você poder pagar esses aspectos. A terceira área para onde vai o seu dinheiro é a habitação, o aluguer da casa ou a compra da casa. Por exemplo, se você comprou uma casa, ou poderá ter feito um empréstimo para construir uma casa ou para comprar uma casa. Então tem um valor a pagar mensalmente por essa casa. E custos de habitação são extremamente altos. E eles podem até vir a aumentar de acordo com a variação da taxa de juros. Sempre que a taxa de juros varia, sempre que a taxa de juros aumenta, porque grande parte das taxas de juros existentes, a maior delas, principalmente no contexto econômico em que o nosso país se encontra, as taxas de juros são variáveis, não fixas. E porque são variáveis, isso significa que sempre que a taxa de juros alterar, isto é, sempre que a taxa de juros for a subir, então a sua taxa de juros também irá aumentar. O valor que você paga será maior. E quando ele baixar, também irá reduzir. Mas se for a reparar, no nosso contexto econômico atual, a tendência da taxa de juros é de constantemente estar a subir. Há uma pequena variação, uma ligeira variação em termos de redução, que quase que é insignificante. Mas a tendência é de constantemente estar a subir. Então e isso muitas vezes afeta as pessoas, porque digamos que você tem que pagar 5.000 meticais por mês
para a sua casa. E haja uma taxa de juros aumenta, 2 meses mais tarde já não está a pagar 5.000, mas tem que começar a pagar 5.300 meticais. Isso pode abanar os seus planos. Isso cria uma alteração muito grande nos seus planos financeiros e nas suas finanças. A habitação é uma área que tira dinheiro do seu bolso, mas também pode dar o caso em que você esteja a alugar uma casa, esteja a alugar um espaço para morar. Isso também tira dinheiro do seu bolso. Então a habitação é a terceira área que praticamente vai extraindo dinheiro do seu bolso ou do seu orçamento. Vai perceber que grande parte do seu orçamento, do seu valor, terá que ir também para a habitação. É por isso que é fundamental, dependendo daquilo que é o seu rendimento mensal, que você possa procurar uma alternativa, em termos de habitação, uma alternativa barata ou acessível. Se você está a pagar mais neste momento, está a pagar um valor que é relativamente alto, a melhor coisa que podes fazer é mudar-se e procurar uma casa em que você possa pagar menos e poupar mais. E veja só, possivelmente até se calhar terá que abdicar de algum conforto e viver no aperto. Olha, é um sacrifício que vale a pena fazer, porque você estará a pensar a longo prazo, a longo termo. E isso é fundamental. É extremamente importante pensar a longo prazo quando se trata de dinheiro. O quarto e último aspecto que eu gostava de mencionar quando se refere às principais áreas de gastos financeiros é o transporte. Todos nós precisamos de transporte para nos deslocarmos de um ponto para outro. Seja isso para a escola, para o local de trabalho, não importa, sempre precisamos de transporte. Grande parte do nosso dinheiro vai para o transporte. Quer você use o seu transporte pessoal ou um transporte público, a mesma coisa. Se você está usando, por exemplo, transporte pessoal ou transporte particular, significa que você tem que gastar para combustível, assim como para a manutenção e seguros da viatura. Então, o valor é alto. Para quem usa transporte público, sempre paga menos do que quem tem uma viatura própria, porque a única taxa que tem que pagar é a taxa de deslocação de um ponto para outro. E eu não mencionei, se por exemplo você estiver a viver numa zona como Matola ou Catembe, que tem portagens em que você tenha que passar portagens, ou mesmo na Moamba, isso significa que a taxa aumenta daquilo que você gasta em termos de transporte. Se estiver usando transporte pessoal, é muito mais alta. Então, vejamos só, para quem vive na Matola ou Moamba ou mesmo na Catembe, transporte pessoal, tem que gastar dinheiro para combustível, dinheiro para a portagem e dinheiro para a manutenção da viatura, para além do seguro da mesma. Então, aquilo que você paga pela sua viatura é alto. Então, como pode perceber, transporte tira muito dinheiro do seu bolso, daquilo que é o seu orçamento. É por isso que uma das melhores coisas a fazer se tem transporte pessoal, é adquirir uma viatura de baixo consumo, em primeiro lugar. Se está neste momento a conduzir uma viatura que consome de alto consumo ou de elevado consumo, a melhor coisa a fazer é vender a viatura e adquirir uma de baixo consumo. Isso ajuda-lo a poupar dinheiro. Poderá também, por vezes, deixar a viatura em casa e usar transporte público para se deslocar e assim poderá poupar. Então, essas são as 4 áreas que eu queria partilhar contigo para que você tenha noção de quais são as áreas que tirarão muito mais dinheiro do seu orçamento, do seu bolso, que são, eu vou repetir, a alimentação, utilidades, habitação e transporte. Então, aqui é tudo. Aqui foi Edgar Chauk falando. Um abraço. Tchau, tchau.